Boa noite, meus amigos e minhas amigas internautas. Estamos aqui mais uma vez abrindo o nosso canal de comunicação com todas as pessoas que querem se abrir para o diálogo, para a conversa e para, acima de tudo, despertar de mentes espirituais. Estamos aqui no Facebook, como sempre aqui, Humberto da Nóbrega Alves. Hoje temos convidados mais que especiais, que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês esses convidados. O pessoal que vai entrar aí já pode ir colocando o seu boa noite. E hoje vamos tratar sobre um tema muito importante, que é diálogo interreligioso e os seus desafios. E vamos estar aqui com mais dois colegas que aqui vão se apresentar daqui a pouquinho, certo? E para todos vocês, como a gente sempre faz assim, nas nossas lives, a gente faz uma prece inicial e pedimos para o pessoal que nessa prece inicial está precisando de oração, coloque seu nome aí. Se você não quiser colocar o seu nome, fique em prece aí também, pedindo por essa pessoa que está necessitando, pedindo por você. E vamos aqui abrir esse canal de comunicação não só espiritual, mas é uma comunicação holística, certo? Uma comunicação que nós abrimos esse diálogo com pessoas de outras religiões, pessoas de outros pensamentos filosóficos e doutrinários de uma forma geral. Nos tempos atuais, isso é muito importante, meus amigos e minhas amigas. E eu estou aqui com os meus amigos, eu vou aqui abrir para eles, certo? Estão aqui na tela. Deixa eu ver se fica legal assim. Aqui. Boa noite, temos aí ó, os nossos convidados para a live de hoje, a minha amiga Daniele Ventura. Boa noite, Humberto. E Fábio. Boa noite, pessoal. Pode chamar de pastor Fábio ou Fábio mesmo? Boa noite, gente. Paz e bem. Graças a Deus. Meu amigo Fábio, minha amiga Daniela, a gente está aqui hoje para ter uma conversa, vamos falar sobre diálogo interreligioso e esses desafios. E essa live ela fica disponibilizada no Facebook e depois eu também faço a edição dela e jogo no canal do meu canal, é Humberto da Nóbrega Alves, e eu repasso para vocês também, para o pessoal que queira assim, ver em outra hora, porque às vezes tem pessoas que não conseguem ver ao vivo, né, Dani? Você que é acostumado a fazer lives aí. Verdade. Aí fica disponibilizada lá para quem quiser, ok? Com certeza. E a gente vai começar, como sempre nós fazemos, já que já são 7 horas, com uma prece inicial para aquelas pessoas que estão necessitando. Depois eu apresento vocês, eu tenho uma música também para iniciar. Eu queria convidar o nosso amigo Fábio para fazer a prece, pode ser? Pode ser. Fica à vontade. Pai de amor, Fábio, nós te agradecemos por esse momento. Posso começar? Pode começar. Posso começar? Deus de sim. amor, nós te agradecemos por este momento, pela tua graça misericordiosa, te louvamos por esse meio de comunicação e por esses irmãos que estão disponíveis a crescer, a evoluir no conhecimento da espiritualidade. Nós te louvamos e pedimos a graça abençoadora para todas e todos aqueles que estão nos acompanhando por meio dessa internet e por meio das redes sociais. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido generoso nesse momento de pandemia. O Senhor tem sido gracioso, mesmo com as perdas que nós estamos passando, de parentes e amigos, mas te louvamos porque o suporte da tua graça nos conforta, nos consola e nos dá ânimo para oxigenar a vida e brilhar com paz, misericórdia e bênção da tua parte. Muito obrigado nesta noite. E abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, graças ao nosso mestre amigo Jesus, que nós possamos sempre estar nessa energia boa. Eu tenho uma música aí para passar para vocês, o pessoal também gosta muito de música, viu, Fábio? Depois posso passar essa música, é uma música muito bonita, chamada Aos Pés do Monte. Aí, logo após, a gente vai fazer as apresentações e a gente vai seguir em frente no diálogo. É uma música muito linda, viu? Chamada Aos Pés do Monte. É de Tim e Vanessa. Vamos escutá-la? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. E aí, rapazes e moças? Lindo. O seu pai gosta muito dessa música, viu, Dani? E aí, Fábio, gostou da música? Gostou, lembrou da minha irmã, gostou. Um abraço, Michele, um abraço, Painha. Conhecia, Fábio, essa música? Não? O som. Alô? Fábio? Não estou ouvindo o som. Liga o microfone, Fábio. O microfone. Tá desligado, pastor. Agora não está Tá não. desligado seu microfone. Não estou ouvindo, não. Tá desligado. Agora sim. Ligou agora? Agora sim. Agora? Agora sim. Gostou da música? Ótima!
ótima, harmonia, Mas, bela. olha só, hoje a gente vai falar sobre diálogo interreligioso, vamos tocar em pontos importantes, sobre convivência entre as religiões, sobre a importância do diálogo interreligioso, sobre os empecilhos do diálogo interreligioso, sobre a promoção do diálogo interreligioso, vamos falar também sobre Jesus e o diálogo revolucionário de Jesus. E é um prazer estar com vocês aqui, vocês se apresentar. Pode começar por Dani? Posso falar sim. Dani, pode se apresentar. Opa, quer que eu fale? Sou Daniela Ventura. Estou te ouvindo, Dani. Meu Eu Deus. estou ouvindo. Sou Daniela Ventura, doutora em Ciência da Religião, vice-líder do grupo de pesquisa Fidelide, certo? Tenho buscado muito respeito à diversidade das abordagens. Desde 2012, eu participo da formação para professores de ensino religioso, fazendo sempre respeito à diversidade. Nós defendemos o respeito à diversidade desde o Fundamental 1, para que os alunos possam realmente... mas daqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo, tem só que só Era ligar. aquela Fábio, hein? Vamos ver. E aí? Agora tá bom. Pronto. Então, desde 2012, eu vim me voltado para essa abordagem, essa questão do respeito à diversidade. E a gente quer que desde a infância se seja ensinado nas escolas. Essa é a grande questão. Esse respeito a todas as pessoas, para que não haja preconceito. Tá dando microfonia. Não sei o que fazer. Tá repetindo, né? Tá dando eco aí. Novamente. Enfim. Pode ir. Essa sou eu. E aí, hoje mesmo nós tivemos um debate bem interessante sobre as práticas holísticas no ensino religioso. Nesse tempo de pandemia, os desafios são gigantes, né, nas escolas. O ensino religioso também tem esse desafio, como todas as disciplinas. Olha o Jefferson aí nos acompanhando. Quem também é professor de ensino religioso, sabe bem do que eu estou falando. Nesse tempo de pandemia, nós falamos que precisam muito de saúde mental, como todos nós. E aí, os professores do ensino religioso, eles têm essa dificuldade, às vezes, porque eles não têm graduação na área. E fica bem complicada a situação deles. E nós trabalhamos com formação para eles, né? Com formação para o ensino religioso. Para que os professores possam ter condições, né, de trazer um pouco de todas as religiões para a sala de aula. Essa é a nossa intenção. De que as pessoas conheçam as religiões para poder respeitar. Às vezes há muita ignorância, né, no meio cristão mesmo, de vários meios, muita demonização de tipos atos, por exemplo, uma religião que nem de demônios fala mais de alegria, de música, de dança, e aí é uma demonização muito grande, o desrespeito à fé alheia, isso é muito triste. Lógico que o Humberto tem vários exemplos de pessoas, né, que buscam trazer esse respeito à diversidade, meu casamento foi ecumênico, inclusive, certo? Onde tivemos um pastor que faleceu de Covid, né, meu tio. Tivemos duas mães de santo nesse casamento. E mais um líder católico, certo? Padre. E aí foi bem interessante. Cada um falou um pouco. E a gente trouxe essa mensagem de paz, de respeito à diversidade. E nós gostamos tanto. Tanto eu como meu esposo, que deve estar nos assistindo agora. A gente sempre luta realmente para que haja o respeito entre as pessoas. Não só o respeito a diversidade religiosa, mas a luta contra o racismo também é importante, está tão em pauta, onde as pessoas falam tanto em mimimi, né? O que dói no outro não dói em mim, as pessoas não têm empatia pelos outros, é muito triste. Né? Em um programa como o BBB, o reality show, você vê a situação de João, né? Que eu achei muito linda a fala
do Tiago sobre isso, sobre essa questão do cabelo. O cabelo é identidade, gente. E quando eu coloquei tranças no meu cabelo, realmente eu senti esses olhares. É muito triste isso. Você ser discriminado. Como também sofri muito bullying na escola também. Então a gente busca esse respeito à diversidade. A gente ressignifica o que a gente passou de ruim na adolescência, na juventude, para trazer para os nossos passos que nós ocupamos esse respeito à diversidade. Enquanto gestora pedagógica que estou no Rio de Novaes, eu sempre busco isso. E em 2009, 2019, eu fiz essa intervenção em sala de aula realmente. Quando eu percebi o bullying na sala de aula, eu mesmo, enquanto gestão, intervi para que isso acabasse. Levei o quê? Consciência, levei como uma pessoa que já sofreu bullying também, e busca esse respeito ao outro, respeito à diversidade. Qualquer frasezinha preconceituosa, eu sempre combati enquanto professora. Sou professora desde 2006, certo? É uma alegria trazer esse respeito à diversidade. Professora de história, pedagoga também. É uma alegria realmente trazer isso. Além disso, já fui professora de disciplina das religiões e fiquei muito responsável pelas disciplinas de Estado. Então, encaminhar os alunos para o Estado é muito interessante. E sempre defendendo esse respeito à diversidade. E na ciência das religiões, não sei se vocês sabem, mas existe um cabedal de religiões muito interessante. Tem pastores, tem padres, tem padre santo, uma diversidade muito grande, as pessoas aprendem a se respeitar naquele ambiente. Isso é muito bacana. Então, a gente sempre luta por isso, né? Tanto para os professores de ensino religioso, que alguns não têm formação em ciências religiosas, como quem está na graduação, muito verdinho ainda, não tem experiência em sala de aula. E a gente sempre busca para esses dois grupos o quê? Esse respeito à diversidade. E para as nossas crianças também. É interessante que o aluno sente tanta identificação, que no momento que eu falo do respeito à diversidade, muitos já se abrem, né, no cantinho e diz, eu tenho uma avó mãe de santo, professora. Eu tenho um pai espírita. Por quê? Porque teve abertura. Se ele não sente abertura, ele não vai se pronunciar. Pelo contrário, ele vai falar. E aí muitos argumentam, porque na minha sala de aula só tem pessoas católicas e evangélicas. Eles se dizem assim, pessoas mal aceitadas. E o que acontece? Quando a gente fala esse discurso, é porque a gente não conhece realmente o que nós falamos. Não entende quando não vai ter vergonha de dizer abertamente pela religião. Que besteira não. Só quem sabe a dor preconceito é que foi. Eu tive uma menina, uma aluna, e eu disse a Tereza, na época, a professora não estava com direção, ela foi advogada dele. Porque ela ia de cabeça raspada para a escola, para passar pela iniciação, e não queria mais estudar, ela não queria de forma alguma. E aí eu disse, não se preocupe, ninguém vai ter preconceito com você. E aí eu ensinei para os meninos que era fazer lá o batismo, que era gostar de iniciação. Eles ficaram tão curiosos que, sem eu pedir, eles abraçaram essa menina. Literalmente, eu fiquei tão emocionada com isso, porque tive orgulho dos meus alunos, aprenderam a lição. De fato, ficaram curiosos, perguntando, né, o que era a iniciação para ela. Foi bem interessante esse processo. Por isso que eu monto em sala de aula. Eu respeito ao outro, para as pessoas se sentirem realmente respeitadas no espaço escolar. Nós estamos falando de cidadãos. Imagine um médico que não pode atender uma pessoa por ser mãe de santo, por ser pastor, não tem cabimento. Então, é preciso pegar esse respeito à diversidade. Para termos profissionais, é respeitar. Os investidores falam aqui. Não está falando para mais não. Fica à vontade para conversar. Fábio, você tem um fone de ouvido? Estou aqui, mas não estou conseguindo encaixar. Tá aqui, ó. Vamos tentar. Agora foi. Vai melhorar, né, Humberto? Agora sim. Fábio tem um fone de ouvido, Fábio? Eu tenho, mas se eu colocar, aí fica ruim para mim, porque eu estou só com o celular. Ó, ele pega embaixo. Eu acho que agora diminuiu. Tudo certo. É porque tá dando uma microfonia. Mas melhorou agora? Agora melhorou. Não, mas tá dando ainda a microfonia. Será que nem aí o Beto tá em dois lugares? Não, viu? Tô não. Porque às vezes tem no computador e no celular e atrapalha, né? Então fica repetindo. Não. Eu acredito que é porque, como o Fábio não tá com o microfone, aí dá microfonia. Entendi. Faça a pergunta, Beto. Não debate.
Deixa eu ver só se ela botar. Se ele botar o microfone aí, o fone de ouvido, se fica melhor. Alô, oi? Tudo bem? Agora Tá me melhorou, ouvindo? Eu acho que melhorou um pouquinho, né? Tá dando. Ó, tá dando microfonia. Que será, Mas hein? eu tô ouvindo bem, aqui não tá dando não. Deixa eu pegar o meu aqui bem rapidinho. Tá vendo, Beto? Ei, mas eu vou fazer o seguinte, enquanto vocês estão aí, eu vou pegar o meu, eu vou pedir pra Fábio se apresentar. Tá certo, Fábio? Perfeito. Pronto, pode ficar à vontade. Então, gente, meu nome é Fábio Bezerra, eu sou pastor ordenado há 20 anos, formei pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, na década de 90, né? E fiz o curso de bacharel em teologia, com especialização em missiologia. Fui enviado para o Alto Sertão para trabalhar com a comunidade sertaneja. Então, eu fiz a Universidade do Ceará, licenciei em História. Fui para a sala de aula, sou professor, já lecionei ciência, ensino religioso aqui pelo município de João Pessoa. Trabalhei também no Estado como professor de História, Filosofia e Sociologia, no período. Aí também desenvolvi uma grande aproximação com os movimentos sociais. Eu sou militante, ativista, movimento social de direitos humanos por moradia. Então, sou um ativista de direitos humanos por moradia, faço parte de um movimento social chamado Terra Livre, em que nós temos um diálogo com aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social e que não têm onde morar, estão na rua, dormem na rua. Então, a gente dá uma força a essas pessoas nas ocupações para construir os barracos, para lutar pela sua moradia, reivindicar o direito que ela tem constitucional, que está no Estado Democrático de Direito, para que ela seja assistida e tenha um lugar digno com a sua família. Pertenço também a um grupo que trabalha com esse diálogo da diversidade religiosa, né? Participo de um grupo de estudos chamado Filhos de Sara, onde tem 2 mães de santo, babalorixás, onde tem espíritas, maçons, católicos, e dentro dessa rede que nós estamos aqui, a gente tenta construir, ouvindo, respeitando, tendo a atenção de vida, sendo sensível àquilo que está de mais íntimo no coração da pessoa, que é a fé, sem nenhuma intenção proselitista, mas a mais nível de compreensão, respeito, convivência harmônica entre essas pessoas. E hoje estamos nessa militância pela diversidade religiosa. Uma satisfação. É uma satisfação. Agora eu acho que resolveu o problema de microfonia, né? É uma satisfação estar com vocês aqui conversando. E eu quero fazer uma pergunta. Pergunta diretamente a Fábio, certo? Uma pergunta bem interessante que tem a ver com o tema. A gente sabe que o Brasil é um país que é um celeiro de religiões. A gente pode até dizer que diversas religiões até convivem de certa forma pacífica, entre aspas, né? Como é que você avalia isso? Você acha que há realmente essa harmonia pacífica dessa convivência das religiões no Brasil, ou não? Ou isso é apenas uma ilusão ou vontade nossa? Humberto, historicamente, nós temos uma dívida muito grande com a comunidade afro e com os indígenas, na sua concepção e cosmovisão de mundo da espiritualidade. Então, a nossa dívida é muito alta. Nosso país, ele foi colonizado por católicos, padres jesuítas, e isso criou, nesse desenvolvimento de pensamento, umas certas, podemos dizer assim, uns entraves, né?
de catequese, de demonização ao olhar do sagrado do outro. E para hoje, a preço de hoje, o que nós temos é que dentro dessa diversidade religiosa que é linda no Brasil, né, a coisa mais linda que o homem tem é a liberdade. Então, eu acredito na liberdade da crença, né, na liberdade da posição do homem e da mulher, dizer como ele se relaciona com o seu sagrado. Não a verdade do outro está acima daquilo que o outro pensa. Esse não é o caminho. E vendo essa forma, hoje, a gente tem não uma pacificação, nós temos um avanço da violência, principalmente hoje, avaliando a preço de hoje, com a comunidade afro, dos nossos irmãos que são bandistas, candomblecistas. Aqui em João Pessoa mesmo, nós temos vários relatos, no Valentina Figueiredo, o último agora em Cabedelo. Então, a gente pode não avaliar positivamente. Por outro lado, a gente entende que, dentro desse processo, houve um avanço na América Latina, com o diálogo entre a Igreja Católica e os protestantes de linha histórica, né? Os que são de linha histórica, os protestantes históricos, né? Do segmento historicista. Pronto, eu sou historicista, progressista. Mas a gente vê um avanço, aquela coisa bem por alto, mas cada um querendo fazer a sua catequese, cada pessoa querendo ganhar mais espaço, com uma verdadeira guerra espiritual, aquilo que é usado, que os pentecostais usam, que é a guerra espiritual, a teologia da guerra espiritual. Existe essa guerra entre eles de espaço. Então, na minha avaliação, as religiões, elas convivem, elas existem. Né? Elas existem e essa convivência não é harmônica, né? E não existe harmonia. Verdade. Na minha avaliação, ainda precisa passar por um processo de apuração da sensibilidade do outro. Eu acho que deve existir uma sensibilidade a como o outro se relaciona com o sagrado, e você entender que o sagrado dele também é sagrado, não é só o seu sagrado que é sagrado, né? E quando a gente fala na questão de avaliação, é chato, porque ninguém quer ser avaliado. É verdade. Eu mesmo tenho dificuldade de ser avaliado, o outro gosta de avaliar. Tem até teses, dissertações na área de educação que fala sobre, eu li até quando eu estava trabalhando o mestrado, que eu fechei, a gente estava lendo, eu achei interessantíssimo essa forma como o outro avalia o outro, né? Para que serve essa avaliação? Então, essa avaliação agora, né, sendo mesmo remota, bem distante, que eu não tenho dados aqui, vamos dizer assim, uma estatística, mas nós não percebemos ainda uma pessoa dizendo assim, eu vou tomar café na sua casa, e eu vou almoçar com você e tal, e sem tocar em assunto religioso, querendo catequese. Então, se ele marca um almoço, ou se ele marca um cafezinho, é para tornar ou você crente, ou você vai se tornar um católico, eu não sei. Então, a minha avaliação, eu acho que a gente está num processo de evolução, e que um espaço como esse, de diálogo, em quem está acompanhando, tem tudo a crescer, porque estamos distantes das paredes, né? Estamos distantes dos templos, dos olhares, daqueles que ficam vigiando, né? Daqueles que ficam controlando o tempo, e até mesmo cortam o microfone se você falar alguma coisa. Aqui não pode. Eita. Então, mas eu acho que esse espaço é fundamental para isso aí. A minha avaliação é uma avaliação que nós ainda estamos num processo evolutivo do ser espiritual, e que essa luz ainda há de chegar no nosso país, como um diálogo entre a comunidade espírita, né? A demonização aos centros espíritas que existe hoje é uma coisa ridícula. E você vê que os centros espíritas trabalham o amor, né? Trabalham a fraternidade, assistem aquelas pessoas doentes da alma, assistem aquelas pessoas doentes do espírito, doentes psiquicamente. Então, eu mesmo morei em um determinado local que eu acompanhava a vida espiritual e a espiritualidade do centro espírita, em olhar só, né? Quando eu estou vestido assim, eu sou todo tatuado, né? Todo assim, ó. Sala, pastor. Ótimo, viu, Dani? Eu às vezes estou andando de bicicleta sem camisa.
Aí eu passo com eu acho aquilo É só lindo, fazendo acho trilha, eu vejo, viu, Fábio? Eu acompanho as Aí trilhas. o que acontece? Eu vejo que aquelas pessoas são pessoas carentes de atenção que procuram o centro. E o centro abre as portas e 3 horas da tarde a igreja está fechada. E a igreja não abre para ouvir, a igreja abre para falar. É complicado, aí não tem crescimento, aquela pessoa está louca para que você possa escutar. Aí são pessoas pobres dos pobres, né? Que chegam ali para serem abraçadas, né? Chegam ali para serem cuidadas, né? Serem amadas. É verdade. Elas estão ali para serem amadas. Elas não estão ali para serem exploradas. Então, esse trabalho é demonizado. Então, a gente precisa sentar com as pessoas e dizer assim, olha, eu estou disposto aqui para amar você do jeito que você é. E me conte um pouco da sua vida e vamos tomar um café e deixa essa questão de fé para lá, a gente precisa conviver junto. Tem muitas coisas para se conversar, né? Olha, Dani e Fábio, tem muita gente aqui já colocando opiniões, olha, o pai de Daniel está aqui fazendo várias perguntas. Tem, ó, Jefferson Ramalho dando boa noite, Valmor, tem o Conde Gilmar, que é o esposo dela, está aqui dando boa noite também. Andréia, diretora Deinha, Andréia está aí também, dando boa noite a todos os presentes da live. Tem mais quente, várias pessoas aqui. É muito bom a gente estar com pessoas aqui acompanhando a gente, muita gente aqui concordando com a gente, certo? Se discordar também, um espaço de diálogo é esse, eu concordo com o seu posicionamento. Eu vejo assim que realmente no Brasil a convivência entre as religiões nem foi e nem será fácil, porque são muitas opiniões diferentes, mas a gente tem muita possibilidade de evolução. Uma vez, como você bem colocou aí, existem muitos entraves históricos, nos quais a integração entre as religiões é preciso a gente começar a superar esses desafios. Você como historiador, você não é historiador, né? Colocou muito bem isso aí. Dani também é historiadora, viu? Ela também, ela é historiadora. E é muito importante, e a gente, não há motivos racionais, quando a gente começa a observar, para ter essas divergências de cunho doutrinário, essas guerras explícitas, uma vez que todos nós estamos no mesmo caminho, de pregar o amor, de pregar o respeito, de pregar a tolerância entre as pessoas, né? Isso é muito importante. Eu procuro, eu como espírita, né, estar em espaço aberto para dialogar, para conversar, porque nós temos uma coisa em comum, Cristo. A sua mensagem, a sua forma de posicionamento perante as coisas, isso é muito importante. Ô Dani, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu fiz uma pergunta para Fábio, e eu quero fazer uma pergunta para você agora. Na sua opinião, se o Fábio também quiser depois fazer algum posicionamento, pode ficar à vontade, né? Mas eu quero passar para Dani agora a bola. Na sua opinião, qual a importância, na verdade, do diálogo entre as religiões? Uma vez que o diálogo é fundamental, porque ele é um caminho do entendimento. Se não tiver diálogo, não tem entendimento. É tanto que a gente costuma até dizer que quando há uma agressão entre casais, por exemplo, entre pessoas, entre amigos, quando há uma agressão é porque não teve diálogo, porque se tivesse diálogo não chegava às vias de fato, né? Aí, dentro desse contexto, que o diálogo é fundamental, o diálogo é essa via de fraternidade, de união, de solidariedade. O que é que você acha da importância do diálogo entre as religiões? Pode ficar à vontade. Olha, eu parto do seguinte princípio: a educação é o caminho, o ensino religioso é o caminho. Se desde a infância o aluno aprende que ele deve respeitar o outro, independente de crença, ele passa a conhecer também que todas as religiões falam de amor, de paz, de união. Ele vai ser um cidadão maravilhoso, respeitoso. Ele não vai querer depredar os terreiros, por exemplo. Se ele tem essa educação, se o pai não vai rechaçar a educação, porque também tem isso. Tem pais que reclamam porque está sendo ensinado outras religiões que não seja dele, certo? E eu bato de frente logo, porque tem a BNCC e a LDB para defender. Para defender isso, é legítimo, o Estado é laico, certo? A educação é o caminho para esse diálogo, esse respeito.
a diversidade, ela é necessária. Um aluno que está desde o primeiro ano ao 9º ano, estudando dessa forma, o respeito à diversidade, conhecendo todas as religiões, ele não vai enfraquecer sua fé. Ele vai conhecer as outras crenças e vai respeitar. E vai ver as similaridades entre elas. A paz, a caridade, a união. Certo? É impressionante. Agora tem pessoas, desculpa, pastor, eu sei que não é o seu caso, mas tem evangélicos que acham que só pela fé, pronto, estou salvo. Levantei a mão, estou salvo. Complicado. Eu acho que a caridade, o amor ao próximo é muito importante, é necessário demais. Certo? Não é só levantar a mão, não, gente. Agora, eu escutei uma pregação muito interessante de um pastor que dizia o seguinte: no momento que eu levanto a mão, o que acontece? Eu vou mudar a minha vida. Porque imagine, você levantou a mão, né, aceitou Jesus, digamos assim, e vai continuar do mesmo jeito. Não tem sentido, né? Então, o que é que se pede? Que aquela pessoa que é transformada pelo batismo ame o próximo, respeite a todas as pessoas, não queira converter, né, de forma violenta ao outro. Tem que partir de dentro para fora, tem que partir da vontade do outro. E tem que haver o respeito por aquelas pessoas que pensam diferente. Imagine que médico insuportável, um médico que não tem o respeito por uma pessoa de outra religião. Ou um assistente social, um agente de saúde que não entra na sua casa porque é um terreiro. Há casos assim. É muito preconceito, é muita humilhação para quem pertence, por exemplo, aos cultos. Eu não vou entrar naquela casa ali não, terreiro. Vou deixar o papel só ali. Não existe isso, mas é o que acontece. Isso é tudo de uma ignorância sem tamanho, de intolerância. Porque no momento que a pessoa bate no terreiro, também não se pergunta a religião dela, é uma pessoa que está precisando e pronto. Só se vê dessa forma. Entendeu? É a vontade de curar, de ajudar o outro. Assim como no centro espírita. Ninguém quer saber a sua religião, ninguém quer converter você. Simplesmente quer ajudar, porque é necessária a caridade, o amor ao próximo. É muito importante. Então, há muita ignorância. Eu acho que é falta de base teológica. Eu gosto muito das religiões históricas, porque tem base teológica. Há religiões muito fanáticas. O neopentecostalismo é muito complicado, porque a fé pela fé, sem teoria, sem teologia. Eu acho que a teologia é necessária para fundamentar essa fé. A pessoa não pensar que é só orar em línguas, rezar tudo, e está tudo bem. Não, gente, tem que ter amor, o próximo. Veja a figura de Jesus, como ela ensina para a gente. A amar o próximo, a respeitar o outro, né, aceitar o outro. Ele não apedrejou aquela mulher pecadora. Ele acolheu, ele abraçou. Então, se você for olhar pelo próprio evangelho, não tem sentido alguns comportamentos de algumas lideranças. Não tem sentido. É muita ignorância. É muita falta de base teológica mesmo, da sua própria crença. É a minha visão. Então, esse diálogo faz com que haja esse respeito ao outro, quando a gente conhece realmente ao respeito. Pode ficar à vontade, Fábio. Eu queria colocar corroborar, né, com a professora Daniela Ventura, que o que ela está falando aí é muito sério, é uma coisa muito presente no seio do cristianismo, né? Do cristianismo da perspectiva protestante. Então, quando a gente percebe que deve-se abrir um diálogo, é para que haja harmonia entre os homens. Então, quando se estabelece a importância do diálogo, se estabelece a harmonia entre seres humanos. Evita-se derramamento de sangue, como a gente vê a comunidade aqui no Oriente Médio, os muçulmanos, junto com os judeus, com o católico. Gente, quando nós abrimos um espaço em sala de aula com o ensino religioso, que alguns pais não conseguem entender o que se passa dentro de uma sala de aula, com um professor de ensino religioso, que até mesmo dentro da própria unidade escolar é um Zé Ninguém, com licença a palavra, né? Para as pessoas ali, a disciplina dele não vale nada, mas é a base de tudo. A base de todo o alicerce, porque você é aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E quando se existe esse diálogo, se trabalha a harmonia entre o vizinho, se trabalha a harmonia entre o amigo de trabalho, se trabalha a harmonia entre o dono da padaria, o dono do quiosque, o motorista de ônibus, o cobrador que está sendo extinto, né? Sendo robotizado através de uma tecnologia 4.0 que é artificial, que acaba com todo mundo. Então, as pessoas
precisam entender que esses seres humanos também pensam. Crer também é pensar. Né? Crer também é duvidar. Creio, tem um livro de um pastor chamado Ricardo Mundim, que se chatearam muito com ele, ele disse, olha, deixa de me chamar pastor. Então, meu nome é Ricardo, eu estou já quase nisso aí, entendeu? Porque o povo não entende. Então, Ricardo escreveu um livro escrito dessa mesma forma. Ele diz assim, crer também é questionar. Né? Creio, mas também desconfio. Concordo. Creio, mas também não concordo. Ou seja, creio, mas também duvido. Ou creio, mas também questiono. Então, há uma fé que não pode ser questionada. Então, o diálogo, quando se abre, como a professora falou, dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente, ele está propriamente tirando toda aquela desarmonia, porque quando não há diálogo, não tem harmonia. Se você não tem um diálogo, então vira uma coisa desarmônica, e vai virar uma guerra, e pode virar derramamento de sangue. O que é a Ku Klux Klan? E olha, tem gente aí defendendo isso, em alto poder, né? Muita gente, viu, Fábio? Uma supremacia branca. Você vê uma coisa de supremacia branca como? Que negócio é esse? Que coisa louca é essa? Porque isso quase que acabou com os Estados Unidos. Isso vem de onde? Vem de um protestantismo. É um grupo de protestantes que queimavam cruzes na frente da casa das pessoas, na frente do comércio, né? Da sua subsistência. Pessoas eram mortas porque eram negros, e os negros tinham que ter a sua própria comunidade nos Estados Unidos. Então, essa palavra que a professora falou sobre a sala de aula, ela é fundamental. Só um testemunho para encerrar. Eu fui professor de ensino religioso, mas eu sempre fui muito fiel. Nunca passei por uma sala na Universidade de Ciências das Religiões, mas eu dava todas as religiões, tanto as maiores dos livros sagrados, como o próprio cristianismo, falava sobre o protestantismo, falava sobre as igrejas e o protestantismo histórico, sobre o protestantismo pentecostal, neopentecostal, falava sobre os hindus, falava sobre a Umbanda, sobre o judaísmo, sobre o islamismo, tudo, sobre o espiritismo. Isso é correto. Nunca passei, mas a minha consciência era que aquele ser que está sentado ali, ele tinha que entender que o mundo, ele tem essa coisa linda que chama-se diversidade. É verdade, viu, Fábio? Você tem toda a razão, concordo assim embaixo, né? Eu, como professor, como gestor, eu estou nessa mesma perspectiva, viu? Acho que Daniel também pensa do mesmo jeito, né, Dani? Com certeza, e eu quero acrescentar também os irmãos ateus, que são caridosos, que são amorosos, então mesmo aqueles que não creem, têm o direito de estar ali, e precisam ser respeitados. Até quem não crê, sabe? É preciso respeitar essas pessoas também. E essa atitude de estar aberto, né, e ao diálogo, ela é muito importante, porque até faz com que a gente tenha um entendimento maior do divino que há em nós. A gente acessa esse divino que há em nós através desse contato com o diferente. Eu até acredito, sabe, Dani e Fábio, que o respeito que a gente tem pelas religiões dos outros, de uma forma geral, na minha opinião, eu acredito que é o maior testemunho de fé que você pode dar na sua espiritualidade, no seu processo de espiritualidade. Tá entendendo? Eu acho isso muito importante. Ô, Fábio, eu tenho outra pergunta para fazer para você. O tempo corre demais. Assim, eu talvez não tenha para todas as perguntas que eu tenho aqui, a gente pode marcar outro dia, se quiser, para desenvolver esse tema ou outro. Mas eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: diante desses desafios do diálogo, né, que ainda existem, que são históricos, na sua opinião, quais são os principais empecilhos desse diálogo entre as religiões, ou entre o segmento entre as pessoas? Eu tenho uma opinião aqui, mas eu queria ouvir você, Dani, depois eu posso até colocar um ponto de vista, mas aqui os convidados vão ter vez. Que eu quero ouvir eu vou usar um método, né, que a gente aprendeu dentro do seminário para preparar um sermão, para deixar uma coisa bem sistemática. E a primeira coisa que eu falo, que é esse que falta, isso aí é o preconceito. O preconceito, na verdade,
é a principal coisa que se deve ser trabalhada. É um grande entrave. Um ser humano que é preconceituoso é complicado. Porque, veja só, se um ser humano ele não olha com um olhar, tirando o preconceito, tirando essa armadura, para uma pessoa que chega de turbante na cabeça, com as suas guias no pescoço, que tem a pele escura, né? Se ele olha para essa pessoa e diz logo, Ave Maria, meu Deus, só vem a macumbeira. É uma bruxa. Ela é uma bruxa, né? Ela tá fazendo macumba para destruir. Se você começar, aí vem um santo espírita, aí, ó, é casa de demônios. Ali eles consultam mortos. Ali, preconceito. Então, leia primeiro. Você que é preconceituoso, não vocês, a Dani Ventura, ao nosso colega que está mediano, Humberto, mas a vocês que estão por aí pela internet nos ouvindo ou não, só acompanhando, sei lá, se você tem alguma pessoa que é preconceituosa, eu peço em nome de Jesus Cristo, jogue fora seu preconceito. Cristo não foi preconceituoso. O nosso Cristo, ele não foi tão... Olha, eu tinha dificuldade de entender como é que Jesus, ele aceita uma pessoa que roubava o dinheiro que andava com ele, que tomava conta, que era o Judas. E ele, sem nenhum preconceito, colocou o Judas lá. E, além de ser isso, era um revolucionário. Tinha outros que podiam também ser jogados fora. O preconceito não existia na pessoa de Jesus. A própria Escritura lança fora. Nosso Deus não tem preconceito. Não há preconceito de cor, de raça, entendeu? Ele está acima de tudo isso. Então, o primeiro entrave, o que embaraça as coisas, o grande empecilho entre o diálogo, entre as religiões e o segmento, essas diferenças todas, é o preconceito. Então, quando eu não sou preconceituoso, eu estou aberto para conviver e viver com as pessoas. Existe uma mentira aí, uma que é mascarada para dizer que é tipo, não tem preconceito. Quer dizer, olha, eu sou um ecumênico, mas eu não sou um ecumênico doutrinário. Eu sou um ecumênico de convivência, de diálogo. Ninguém está querendo que você seja doutrinado, não, meu querido. Você está longe disso. Você não é espaço para ninguém doutrinar, é um espaço para amar. Então, jogue fora, comece a amar, abrir o coração, entendeu? Fica leve, fica zen, entra no caminho bem legal, não fica nessa de fechadão, não, deixa ele sair do guarda-roupa mesmo. Preconceito é muito grande, mas é muito grande. E outra coisa é o fundamentalismo. Além de ter preconceito, o fundamentalismo. Aquilo que está fundamentalizado na fé é um grande entrave. E a falta de sensibilidade ao outro. São três coisas. Preconceito, né? O fundamentalismo e a falta de sensibilidade. Quando o ser humano ele é sensível, e uma fé sem sensibilidade, sem ter essa sensibilidade, sem perceber o outro, sem sentir aquilo que brota do coração da pessoa, que é amor, que é sentimento, que é vida, meu irmão, sem isso aí, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que jogar fora show preconceito, show fundamentalismo, show falta de sensibilidade. Temos que transformar o nosso ser no amor que derrama da própria graça de Deus através do Cristo encarnado. Quando as pessoas entenderem o que é encarnação, sabe, a pessoa do Cristo encarnado, o Evangelho encarnado, ele vai deixar de ser preconceituoso. Ele não vai olhar um gênero, ele não vai olhar a cor, ele não vai olhar a crença, ele vai olhar o coração, ele vai amar, ele vai abraçar. Olha, na verdade, ele vai ser uma pessoa completamente transformada nisso. Ele vai lançar fora aquilo que ele aprendeu dentro dos livros empoeirados de teologia, fundamentalista. Ele vai entender o espírito da lei do Evangelho, o espírito da lei daquilo que traz vida. Ele vai ser mais sensível.
Muito boa a resposta. Dani, quer falar alguma coisa? Ó, o que o pai está falando aí, Dani, respondendo a sua pergunta, Humberto, acredito que o dogmatismo leva a esses conflitos. Acha-se que só a sua religião é a correta. Viu, Dani? E eu até estava pensando aqui nas palavras de Fábio, né, que também, eu concordo plenamente, ele matou assim a pau Muito bom. na sua resposta. Associado a isso, sabe, Dani e Fábio, eu acredito também que muitas pessoas, muitos grupos religiosos, eles às vezes ficam animados por uma autossuficiência. Acho que os donos da verdade, é só a verdade dele. E associado a isso vem a questão de arrogância, a questão da soberba, do orgulho e uma série de coisas que levam a isso, que é o preconceito. Não é verdade? E às vezes até sentimento de superioridade das pessoas, falta de humildade. Muitas vezes até líderes que deveriam dar o exemplo de humildade, dão um exemplo contrário dessa humildade. E aí, Dani? Quer acrescentar alguma coisa? Eu estou usando um discurso evangélico, mas é verdade, não conhece a figura de Jesus mesmo, né? Eu acho que Jesus responde tudo. O amor ao próximo, né? A caridade, o respeito, não conhece. Passou longe. É uma fé superficial mesmo, uma fé cheia de preconceito e arrogância, como você falou bem. De fato, é muito triste. Ô, Dani. E outra coisa, tem um detalhe também. O pastor falou, né? O Fábio falou essa questão. As pessoas não conheceram o ensino religioso. E realmente, tanto que tem professores que passam pelo constrangimento de achar que o ensino religioso é para fazer uma oração na escola. Quando, na verdade, é justamente ao contrário. É para pregar o respeito a todas as religiões. Então, essa ignorância em relação ao ensino religioso atrapalha muito. Ô, Dani, de que maneira você acha que os representantes das diversas religiões têm promovido o diálogo ou deveriam promover? Você acha que eles promovem? Como eles poderiam promover isso? Tem fóruns, né, sobre isso, fóruns dialogando, conversando. É interessante a iniciativa dos fóruns, realmente, certo? Só de não atrapalhar, eu estou falando muito de educação, mas que a gente é da educação, você sabe que a gente sempre enfatiza. Só de não atrapalhar o trabalho do professor já ajuda bastante, tá entendendo? Porque às vezes eu sempre digo em sala de aula, eu estou falando, o aluno entende, mas vem a liderança religiosa, atrapalha tudo, o pai atrapalha tudo. Então, o aluno lida com várias pessoas, assim, e vai realmente ficar na cabeça dele, lógico que tem personalidade própria, mas ele vai ficar influenciado pela liderança, muitas vezes. E aí acaba com o trabalho da gente. A gente luta para que haja esse respeito à diversidade, mas aí domingo tem lá aquela liderança esculhambando, brigando, falando mal das outras pessoas, demonizando, sem conhecer, com ignorância que a gente vê, não tem nem leitura sobre o assunto, somente criticando. Eu gosto dos seminários católicos porque, até onde eu sei, conversando com muitos deles, eles estudam as outras crenças, tá entendendo? Não fica aquela coisa só a Bíblia, não. Ele conhece as outras crenças também, tem essa necessidade de conhecer outras religiões e até de estagiar nelas. Eu acho bem interessante essa iniciativa, né, católica. Eu acho que é a mais... lógico que o pastor aqui está sendo muito respeitoso com todos, mas alguns católicos são bem mais tolerantes por isso, porque tem esse estágio, conhecem, respeitam, enfim. Nem todos são assim, há aqueles fundamentalistas também dentro da fé católica, assim. Mas a gente percebe alguns com mais abertura, digamos assim, entendeu? Mais respeito para conhecer. O link de Fábio deu uma caída aí, a gente está esperando que ele retorne aí, mas se não retornar, a gente agradece, mas eu acredito que vai retornar. Olha só, Dani, eu concordo com você. E eu acho assim que para promoção desse diálogo, eu acho que uma forma bastante interessante seria o próprio exemplo de cada representante. Você como representante, você dando o exemplo da vivência do amor, exemplificação do entendimento. Se a pessoa que é líder religiosa dá esse exemplo, muitas pessoas podem até seguir esse exemplo ou mirar nesse exemplo, né? Porque vai atuar de uma forma menos preconceituosa, de uma forma que respeita a diversidade, que valoriza esse recurso do entendimento como essa ferramenta importante, não é verdade, Dani? Eu acho que há uma necessidade muito grande de atacar o outro, que eu acho absurda. Meu Deus, não perca tempo atacando a fé alheia na hora que você estiver pregando. Então você está inseguro em relação a outra crença. Acha que está realmente seus fiéis estão sendo arrastados para outra crença. Só tem essa explicação. Porque você fica tão inseguro e o tempo todo, ao invés de pegar a sua fé, né, o seu texto sagrado está lá criticando, demonizando as outras crenças. Me poupe, é meio complicado.
Né? Algumas posturas me incomodam bastante. Tem a necessidade o tempo todo de atacar. Que religião é essa? Fala de demônio, em vez de falar de Jesus e de amor ao próximo. Eu não entendo. Como algumas lideranças têm essa postura. Só fala em demônio. Fala mais de demônio do que em Jesus Cristo. É complicado, viu? É verdade. E o link dele ainda não voltou, mas a gente vai seguir em frente, porque ainda tem uns minutinhos aí. A gente não vai dar tempo de falar muitas coisas ainda. A gente pode marcar até outra live para a gente falar. Uma coisa importante da gente tocar, sabe, Dani, é a questão da intolerância religiosa, que a gente até colocou alguns pontos aí, o pastor falou, né, Fábio falou, que é importante a gente tocar nesse aspecto, e a gente vê assim que existem antídotos contra a intolerância. Na minha opinião, eu acredito que o antídoto mais importante é o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo, como Jesus falou. E essa prática verdadeira da caridade que o mestre entendia, que o mestre entende, se traduz no que o espiritismo nós chamamos BIP. Eu não sei se você já ouviu falar BIP. É benevolência para com todos, na indulgência com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. Porque isso vai fazer nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas moralmente mais evoluídas espiritualmente. Ou seja, o antídoto contra a intolerância é a prática fiel da caridade, que Jesus nos orientou, nos recomendou. Acredito que Fábio deve concordar com isso. Ele não está acessando, mas acredito que o link dele caiu, talvez seja a internet, certo? Mas eu acredito nesse ponto de vista, viu, Dani? Gilmário falou também, eu vi rapidamente, ele estava falando justamente sobre isso, a questão do amor, do exemplo, e dando um exemplo de muitos ateus que têm essa prática da generosidade. Meu avô mesmo, meu pai está aí assistindo, era um ateu convicto, mas era a pessoa mais amorosa, cristã do mundo nas suas práticas, assim, ele não podia ver ninguém sofrendo, não podia ver ninguém com fome, ninguém triste, o pai não sabe bem disso, entendeu? Que queria ajudar, que queria fazer o bem, então... Ele é um exemplo de que... E outra coisa, eu respeitava todos os filhos e da nossa família, como você sabe. Meu pai espírita, minha tia mãe de santo, meu tio pastor. Enfim, ele respeitava todos eles. Então, é um exemplo de ateu, digamos assim. Não sei se ele, no íntimo dele, tinha sua crença e ficava na dele, de tão respeitoso com a sua família, entendeu? Então, o Gilmário tocou nesse assunto, dessa questão da generosidade, independente até de você ter uma crença, né, pessoal ou ser agnóstico, enfim. É verdade. Eu acho importante esse amor ao próximo. É fundamental. A gente tem que no lugar do outro, né? Empatia com o outro. É muito importante a empatia. A gente teria muitos pontos para a gente abordar aqui, sabe, Dani? Falar sobre paz, falar sobre vários aspectos aí, mas não vai dar tempo, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas Fábio não está por aí. Eu vou até combinar com ele, com você também, se der, para a gente, em outra oportunidade, a gente falar sobre um ponto, que é a última pergunta que eu iria fazer, e que eu vou até fazê-la, só para deixar assim um gostinho de quero mais, né? A pergunta que eu faço, para que a gente vá pensando, né? Como é que as religiões cristãs, elas analisam o que eu chamo de diálogo revolucionário de Jesus? Porque o diálogo de Jesus não é um diálogo simples, é um diálogo revolucionário. Tem um livro que eu quero indicar para o pessoal. Incomoda, né? Incomoda, o diálogo de Jesus incomodou porque ele foi crucificado, enfim. Ele incomodou bastante, né? Tem um livro de um cara chamado Reza Aslan, que ele discute teologia, religião e cristianismo. Ele faz uma biografia de Jesus, e que ele diz uma coisa bem interessante, que eu vou colocar aqui, mas para a próxima live a gente vai falar sobre. E eu vou até propor para a Fábio, ele não está aí, eu acredito que a internet dele deve ter caído. E nesse livro chamado Biografias de Jesus, de Reza Aslan, ele diz assim, ó, Jesus, ele não era um pacifista que pregava somente a palavra de Deus, mas ele era um líder revolucionário que desafiou o Estado e desafiou também os líderes religiosos da época, né? E isso é muito importante falar. A gente vai falar sobre esse tema numa próxima live, sobre o discurso revolucionário de Jesus. E eu vou deixar só para o pessoal ir pensando como é que esse diálogo de Jesus ele é analisado dentro das escrituras da Bíblia, né? E eu vou dizer mais um seguinte, uma opinião minha. Alguém que diz seguidor de Jesus, que diz cristão, que bate no peito, mas que apoia comportamentos e leis que diminui, que oprime, que fere, que gera qualquer tipo de intolerância, de ódio entre as pessoas, essa pessoa não é cristã. Ela é uma pseudo-cristã, ela é um hipócrita. Porque Jesus ele condenava tudo isso. E seguir Jesus
na minha humilde opinião, é você estar disposto, Dani, a assumir o seu modo de viver. Como o pastor Fábio que está aí, que dá a cara a tapa, que fala, que critica a sua própria religião, como eu, como você, que a gente não pode aceitar tudo, a gente tem que criticar também. É a gente ter esse modo de vida, essa disposição de entregar ao próximo. Esse, para mim, é o verdadeiro seguidor de Jesus. Mas esse seguidor de Jesus, ele tem que ter uma coisa interessante, ele tem que lutar por duas coisas que Jesus fazia: igualdade e justiça social. O evangelho de Jesus é um evangelho que tem um discurso altamente revolucionário. Só não vê quem não quer. Não é verdade? Perfeito. Eu acho interessante o professor meu Joel, ele, lá da PUC Goiás, ele trabalhava muito com isso. Tem um livro dele, Paulo e os Marginalizados, bem interessante essa leitura conflitual que ele chama da Bíblia. Ele fazia essa leitura realmente bem interessante de Jesus, como aquele voltado para os mais pobres e mais necessitados mesmo. É muito interessante essa leitura dele. Eu já vou deixar aqui para a próxima, a gente vai falar sobre isso, pode ser? A gente vai marcar para o mês que vem. Aí, o pastor Fábio, eu acredito que foi internet. Eu quero agradecer muito ao pastor Fábio. Gostei muito de conversar com ele, gostei muito de conversar com você aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que entraram aí, que colocaram sua opinião. O Valmor, que acompanha, quando Gilmário, muita gente da rede aí. Se eu for citar nome aqui, é muita gente, viu, Dani? Muita gente. André. Depois. Depois vai assistir também muita gente. Certo? Quero agradecer bastante a você, muito ao pastor Fábio, que caiu aí, mas olha, de coração, Fábio. Acredito que teve problema com a internet. Se tivesse aí, olha, estiver me ouvindo aí, agradecer a você, a todas as pessoas. E eu vou fazer a prece final, certo? Eu quero pedir aquela pessoa que está precisando de qualquer tipo de ajuda, eleve o seu pensamento a Deus, eleve o seu pensamento a Jesus. E vamos, nesse momento, estar conectados com o divino. Agradecidos estamos nesse momento a Jesus. Graças a Deus. Tá dando para ouvir, Dani, essa música? Não. Ah, mas eu sei qual é. Ah, você catou. Agora tá, né? Senhor, tu me olhaste no sol a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem escadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitam meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos
a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, pouso amigo, que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei. Música muito bonita, né, Dani? Linda, muito antiga, muito bonita, significativa para esse momento. Obrigada, Verdade. Humberto. Gostei muito de debater com você, o pastor Fábio. Valeu mesmo, foi muito bom esse momento. É um prazer falar sobre esse assunto. Que Deus ilumine a você, viu, Dani? Você é uma pessoa linda de coração. Que neste momento, o Divino Mestre Jesus abençoe, ilumine, traga muita luz e paz para todos nós. Agradecemos a participação de Dani Ventura, todos os internautas, o pastor Fábio, que deu a sua palavra aqui, tão importante nesse diálogo, nesse entendimento. Que neste momento, todos os espíritos abençoados em nome de Jesus possam abençoar todas as famílias que estão padecendo de dificuldades e sofrimento. Coloca a sua mão divina, Jesus, sobre cada um de nós, sobre a mão, sobre a cabeça de Dani, do seu marido, do seu filho e todos que estão escutando. Abrindo as portas materiais e espirituais, em teu santíssimo nome, Jesus, dá-nos saúde, paz, discernimento. Que nosso coração possa estar sempre aberto para as energias iluminadas do amor e da caridade. Muita bênção e muita paz para você e para todos os irmãos. Muito obrigado, viu, Dani? Até uma próxima. Tchau, pessoal. Uma boa noite. Semana que vem estaremos de volta. Thank you.